nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Um dos rituais da igreja evangélica, que de grande importância, se não de maior importância, porque é o momento de relembrarmos, a morte e o sacrifício de Jesus, muito embora nós o lembremos o ano todo. Existem algumas pessoas que só lembram o nascimento de Jesus no Natal e só lembram a morte de Jesus na sexta-feira chamada Santa. Nós não, nós lembramos o ano todo e temos inclusive um culto mensal, que é esse culto, essa reunião que nós fazemos, quando nós celebramos a ceia, para de uma forma mais ritualística podermos demonstrar esse memorial, dar esse testemunho público da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do sacrifício de Cristo, da nossa nova vida em Cristo, e daí por diante várias outras questões que só podem ser alcançadas através da fé. Só a fé para nos fazer entender essas coisas. Tem pessoas que não conseguem entender de forma alguma algumas das nossas visões, das nossas considerações, porque lhes falta a fé. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé oriunda dos céus. Muita gente não tem fé, muita gente acredita. Acreditar não é ter fé, é diferente, São duas coisas diferentes, e mesmo a fé a que me refiro é uma fé oriunda dos céus, não é essa fé disponibilizada ou espalhada por todo o mundo, não. Eu digo aquela fé que é oriunda da fé e que faz parte da vida daquele que ama a Deus, daquele que vive para a sua glória e o seu louvor. E nessa manhã eu tenho uma pergunta para nós aqui, e a partir dessa pergunta eu quero fazer uma reflexão. O que dizer da nossa fé? Essa é a pergunta. O que dizer da nossa fé? O que pensar a respeito da nossa fé? E eu quero fazer menção a um texto da Palavra de Deus, que é o texto da primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 4. Não é o livro de João, é a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. E é o texto que nós vamos ler nesta manhã, e a partir do qual nós vamos conversar sobre a nossa fé. O que dizer, o que pensar a respeito da nossa fé. O texto diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler todos juntos, segundo aquela tradução? Por quê? Deus aplica no nosso coração Tua Palavra e faz-nos entender os Teus propósitos para nós neste dia e por toda a vida, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, texto pequenininho, algumas poucas palavras, mas de uma profundidade tremenda. Esse texto é muito tremendo. E nesta manhã que nós relembramos o sacrifício de Jesus em nosso favor, eu quero trazer alguns conceitos que são importantes a respeito dessa fé. Essa fé que vence o mundo, essa fé que nos dá vitória eterna. Você pode me acompanhar? Vamos caminhar? Bom, o texto começa fazendo uma referência a alguém que é nascido de Deus. Ele começa dizendo: aquele que é nascido de Deus, ou na minha tradução, o que é nascido de Deus. Então, a partir daí, a gente já começa a ver uma coisa importante. O que vence o mundo não é qualquer um, mas é aquele que é nascido de Deus.
Aquele que tem uma vida, que tem uma caminhada com Deus, você já parou para pensar nisso? Aquele que é nascido de Deus, você pode deixar o texto aí, viu? Não precisa tirar não, pode deixar ele aí. Aquele que é nascido de Deus, este é o que vence o mundo. Então o texto está falando de um novo nascimento, porque alguém que é nascido de Deus, naturalmente já nasceu nesse mundo, já teve um nascimento natural, né? E quando eu digo natural, não me refiro a parto normal, mas eu digo natural mesmo, enquanto pessoa, uma pessoa que nasceu, que surgiu nesse mundo, mas que em determinado momento da sua caminhada tem um novo nascimento. Um novo nascimento que é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus e que torna a pessoa uma nova criatura. Esse novo nascimento, ele é indispensável, não somente para vencer o mundo, mas para viver uma vida espiritual. Então, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, mas aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, ele também está qualificado para viver uma vida espiritual. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não pode viver uma vida espiritual. Ela pode até viver uma vida espiritualista, como dizem por aí, mas uma vida espiritual não. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, que elas se discernem espiritualmente. Então, para viver uma vida natural, o homem precisa ter nascido de novo, porque quando ele nasce de novo, ele tem uma nova vida, ele tem uma nova dinâmica, porque esse novo nascimento, ele é gerado pelo próprio Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esse novo nascimento, ele é gerado pelo próprio Deus. É Deus quem proporciona isso, é Deus quem faz com que nós tenhamos essa nova vida, essa nova dinâmica, essa nova história, essa nova caminhada. E ele nós somos gerados através da palavra de Deus, é o que diz em 1 Pedro, mais adiante no capítulo 1 ainda, no versículo 23, sendo de novo gerados, não com semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva. É a palavra de Deus quem nos traz a essa reflexão, que nos leva à vida. É a palavra de Deus quem nos traz a essa nova vida, a essa nova existência, porque em Cristo nós somos novas criaturas, então é uma nova existência, uma nova caminhada. Eu tenho 32 anos de evangelho, há 32 anos atrás eu nasci de novo, então eu posso fazer aniversário 2 vezes. O homem natural que nasceu há 61 anos atrás, e a nova criatura que nasceu há 32 anos atrás. Você entende isso? É um novo nascimento, de fato. É uma nova história. A partir daquele momento, a minha vida é diferente. A partir do momento que você nasce de novo, a sua vida é diferente. Você começa a viver uma nova caminhada, uma nova história, uma nova marcha. Tudo muda, e não somente neste mundo, mas muda em toda a eternidade. Filipenses 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É toda a eternidade. Esse novo nascimento, a minha vida de 61 vai encerrar em determinado momento, né? Eu não sei se com 80, com 70, com 100, com 62, eu não sei. A minha vida vai encerrar, a minha vida humana, a minha vida natural. Mas a minha vida espiritual, ela não encerra. Ela existe para sempre, com Cristo e em Cristo, para a glória do nosso Deus. Percebe isso, irmãos? Isso é importante. Então, vida cristã é muito mais do que
do que uma opção religiosa. É um estilo de vida que dura para sempre. Essa nossa convicção de viver para sempre, isso não é arrogância, não. Tem gente que acha que crente é arrogante, eu já ouvi isso. Esses crentes são muito arrogantes. Eles acham que só eles é que vão viver para sempre. Não tem arrogância aqui não, irmãos. O que tem aqui é Bíblia, é palavra de Deus, é promessa de Deus, é isso que tem aqui. A palavra de Deus, a promessa de Deus me diz que eu vou viver para sempre. E se Deus falou, está falado. Eu vou viver para sempre. Você que entregou a sua vida a Jesus vai viver para sempre. Se nós somos nova criatura, nós vamos viver para sempre. Aí na sequência do texto, nós vemos que quem nasce de novo, todo aquele que é nascido de novo, vence o mundo. Então a sequência do texto diz que vence o mundo. Bom, nós precisamos entender que essa vitória é exclusiva para quem? Para quem nasce de Deus. Para quem é essa vitória? Para quem nasce de Deus. É uma vitória exclusiva, né? Quem é que vence o mundo? 1 João 5,5. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você vê que aí nesse texto que nós estamos lendo, em 5,4, ele fala a respeito daquele que vence o mundo, e no versículo seguinte, aí ele fala com mais direção, ele fala mais firme, mais direcionado. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus é o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que colocou a sua vida à disposição de Deus, aquele que decidiu receber Jesus como dono da sua vida. Jesus é o dono da sua vida, irmãos? Amém? Jesus é o dono da sua vida. Talvez alguém que não viva uma relação com Deus diga assim: Jesus é o dono de tudo. É claro que Ele é o dono de tudo. Mas você disponibilizou sua vida a Jesus Cristo? Você disponibilizou a sua vida a Jesus Cristo? Quem vence o mundo é somente aquele que crê em Jesus Cristo, é aquele que está em Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que tem uma nova dimensão de vida. E essa vitória, e sabe por que é isso? Porque essa vitória ela vem através do próprio Cristo. E em 1 Coríntios 15, 57 está escrito assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por Ele. Nós não somos vitoriosos porque nós somos fortes, porque nós somos inteligentes. Nós somos vitoriosos por causa de Cristo na nossa vida. Cristo que muda a nossa dimensão de vida, Cristo que muda a nossa caminhada, Cristo que muda a nossa história, é Ele que faz tudo em nós. E vou dizer uma coisa para você, aliás, eu não, o salmista vai dizer uma coisa interessante para você, que essa vitória é certa. Você pode ter certeza dela. Olha o que Salmo diz, 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós, eu, você, nós que nascemos de novo, confiamos em quem? No nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos juntos. Glória a Deus! A gente pode passar por algum momento de dificuldade, com toda certeza nós passamos. Quem aqui nunca viveu um momento de dificuldade? Quem aqui nunca viveu um momento de dor? Muitas pessoas vivem momentos de dor, de dificuldade. Marcelo tem uma semana que está lutando com o seu pai no hospital, continua internado, continuemos orando, né? Ele vai passar por uma cirurgia na quarta-feira. O Ed perdeu a sua irmã de maneira trágica, vítima do Covid. São lutas. Às vezes o irmão está sem dinheiro para pagar suas contas, às vezes está vivendo uma dificuldade conjugal,
às vezes vive uma incerteza por causa de alguma questão, seja ela qual for nessa vida, porque eu quero dizer para você que o mesmo sol que brilha sobre a nossa cabeça, brilha sobre a cabeça de todo mundo. Nós não somos melhores do que ninguém enquanto humanidade, não, nós somos iguaizinhos. Mas a vitória daquele que é nascido de Deus é certa. Ela é certa. Ela vem com certeza, porque quem garante essa vitória não somos nós. Não são as minhas forças, é como diz o texto aqui, e ali naquele contexto de guerra, né, naquele contexto de guerra, os equipamentos mais importantes para uma guerra eram os carros e os cavalos, né? Que equivale aos nossos tanques. Hoje são os drones, né? Hoje nós temos bombas absurdamente potentes. Então, se fosse hoje, nós diríamos assim: uns confiam na bomba atômica, outros confiam nos grandes exércitos, mas a segunda parte não muda. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, porque aqueles que confiam nas bombas atômicas, que confiam nos grandes exércitos, eles caem e ficam prostrados. Mas nós não, nós nos erguemos e continuaremos firmes no nome de Jesus Cristo. Desse jeito, irmãos. Tem outro caminho não, é desse jeito. Na sequência nós vemos, essa vitória é o quê? Essa vitória que vence o mundo é o quê? Qual é a vitória que vence o mundo? De novo, eu quero ouvir. Muito bem, essa vitória é a nossa fé. E é aqui que eu quero me deter. Até agora foi introdução. Como hoje é dia de estudo de escola bíblica, ninguém tem pressa, né? Pelo amém só vai ficar até o final. Aqui eu quero me deter um pouco mais, porque eu quero falar sobre essa fé que vence o mundo. Eu quero falar sobre essa fé que é talvez um dos mais importantes fundamentos da vida cristã. Aliás, sem a fé, você não tem vida cristã. Então, a partir desse pressuposto, eu posso dizer que não é um dos mais, é o maior de todos os fundamentos para a nossa vida cristã, é a fé. Sem fé, eu não me relaciono com Jesus. Sem fé, eu não acredito em Deus. Sem fé, eu não tenho como viver a minha vida espiritual. Tem que ter fé para viver numa vida louca dessa, para viver uma vida assim, sem lógica. Às vezes a vida é ilógica. Ela tem todo um ordenamento que foi feito por Deus, mas existem coisas que a gente não consegue entender, que são as coisas que nós chamamos de sobrenaturais. E se eu não tenho fé, eu não consigo viver com essas questões. Por exemplo, nós somos crentes em Jesus Cristo, somos por causa da fé. Alguém aqui já viu Deus? Alguém aqui já trocou ideia com Jesus, sentado assim, uma cadeira, frente a frente? Eu acredito que não. Se disser que sim, eu vou encaminhar para o psiquiatra. Alguém aqui já viu o Espírito Santo voando como pomba aqui no meio de nós? Não. Mas nós cremos que Deus existe. Eu falo com Cristo todos os dias e eu sei que o Espírito Santo está no meio de nós. Como é que eu sei dessas coisas? Pela fé. Se eu não tiver fé, como é que eu vou lidar com essas questões? Não tem como. Não tem como. Eu preciso ter fé para poder entender a minha caminhada, para poder dominar o meu assunto. Assim como um médico precisa conhecer a anatomia para exercer com maestria a sua profissão. Se ele não conhece a anatomia, ele não vai conseguir ser médico. Já pensou num médico que não conhece a anatomia? Aí você chega lá, aí você fala assim: doutor, eu vim aqui porque eu quero tirar um lipoma que me nasceu no antebraço. Aí ele fala: tudo bem, você pode me dizer, por favor, onde é o antebraço? Aí eu já vou me preocupar, né? Eu já vou me preocupar com um negócio desse. Tem que conhecer, assim como nós precisamos conhecer, assim como nós precisamos ter fé.
E existem vários livros dedicados ao conhecimento, à questão da fé. Se você buscar no Google, você vai achar muitos. Aqui embaixo na minha biblioteca eu tenho muitos livros que falam sobre fé. Mas vocês sabem qual é o melhor livro que fala sobre fé? Esse aqui, ó. Quem tem esse livro aqui? Levanta ele aí, eu quero ver. Amém. Esse livro é o livro que conduz a nossa vida, como nós dizemos, e faz tempo que eu não ouço essa expressão, eu já ouvi muitas vezes, de fé em fé. Alguém já ouviu essa expressão? De fé em fé. É esse livro que nos leva a essa reflexão, Marconi, a essa coisa gostosa. Primeira coisa que eu preciso saber a respeito dessa fé é que essa fé é uma grande e preciosa fonte de poder. A fé é fonte de poder. Mateus 21, 21 diz o seguinte: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se ao mar, e assim será feito. A fé tem poder para fazer coisas que nós não podemos sequer imaginar. Você crê nisso? Creia. Creia nisso. A fé é grande fonte de poder. Nos nossos dias a gente ouve muito aquela expressão, a força da fé. Você já ouviu essa expressão, né? Mesmo para quem não é cristão, essa questão de fé, ela se torna interessante. Tem muitos livros que falam sobre isso. Tem muitas pessoas que não têm nada a ver com Deus, ou pelo menos com a nossa visão de Deus, que falam sobre isso, né? Você lembra da música do esotérico Gilberto Gil? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é? Não é assim? Então, é isso. Muita gente fala, mas eu quero dizer que a fé é muito mais do que falar. A palavra de Deus diz em Marcos 9, 23, nas palavras do próprio Jesus: tudo é possível ao que crê. Então tem alguma coisa errada com a nossa fé? Será que nós cremos de fato? Mas a pergunta principal que fica aí é: ter fé em quê? Qual é a fé que Gilberto Gil se referia quando cantava aquela música? Por sinal até bonitinha, né? Qual é a fé que ele se referia, que se referem os autores dos livros de autoajuda, quando falam? Muitos falam, mas a fé de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, é uma fé diferenciada. Muitos palestrantes e livros de autoajuda também ensinam fé, só que fora do foco. A fé que nós precisamos ter, essa fé que é poderosa, não é simplesmente a fé do acreditar, é mais do que isso, é a fé do se relacionar com Deus. Essa é uma fé de poder, a fé do poder que tira o homem de uma situação miserável e o coloca sentado com os príncipes do povo de Deus. É a fé que lava o homem de todo o seu pecado, e nós vamos lembrar isso hoje, quando participarmos do sangue de Cristo, representado aqui pelo suco de uva. É a fé que nos faz sermos lavados pelo sangue de Jesus. Porque se eu não tenho fé para me submeter, eu não vou ser lavado pelo sangue de Jesus. Não que Cristo não queira. A palavra de Deus diz que Deus gostaria que todo mundo fosse salvo. Mas Ele deu ao homem, por amor, o direito de escolher se quer ou se não quer. Nós precisamos entender isso. A fé é poderosa, mas eu preciso ter a fé genuína. A fé que é poderosa é a fé genuína. E o poder que nós recebemos não é para sair por aí fazendo assim com a mão e vai sair fogo da minha mão, né? Ou então eu vou jogar o paletó em alguém, alguém vai rolar, ou eu vou sair sapateando na igreja e o demônio vai cair para todo lado.
Aqui não, aqui não tem vez no diabo não, o diabo que fique lá para fora. Esse espaço nesse momento é consagrado ao Senhor Jesus. Aqui não tem sapateado de capeta não. Aqui não. Porque nós temos a fé genuína, a fé que nos guarda, a fé que nos faz fortes. Nós somos criaturas certamente com menos poderes do que o diabo, sem dúvida nenhuma, né? Mas nós somos mais fortes do que ele em Cristo Jesus, que nos dá força, que nos dá vitória. Em segundo lugar, lembremos-nos que ter fé é ser sempre vitorioso. Aquela fé que nós nos referimos ali, que vence o mundo, não é de vez em quando não, é sempre, nós seremos vitoriosos sempre. A fé que nos leva à vitória, ela está presente na nossa vida e ela nunca falha. Não tem um momento de fé. Então você tem que esperar o portal da fé abrir para você poder se dar bem. Não existe isso. Para nós não tem portal de fé, porque nós já estamos dentro dessa realidade. Jesus Cristo nos dá isso. Nós enfrentamos desafios diários. Todo mundo aqui enfrenta desafio. Hoje eu já acordei com alguns desafios. Acordei e não estava passando bem por causa de um mal, digamos assim, estomacal, alguma coisa que eu não comi, que eu comi ontem. A Rai também, tanto é que ela nem levantou, ficou deitada. É uma dificuldade que nós temos, mas nós sabemos que nós estamos cuidados por Deus. Deus está sempre no cuidado, sempre no comando. Mesmo que acontecesse o pior, Deus estava no comando. Se aconteceu o pior, é para o nosso melhor. Você já parou para pensar nisso? Quando acontece o pior, é para o nosso melhor. Semana passada eu falei do pastor Ofir, né? Pastor Ofir, que ele perdeu a esposa num hospital com Covid e ele estava internado no outro. E aí o pastor Ofir, nessa internação, ele teve que fazer uma cirurgia. E antes de fazer aquela cirurgia, a capelã do hospital, lá no nosso grupo de pastores, botou um depoimento dele muito bonito. E ele não voltou dessa cirurgia. Foi se encontrar com Deus. Para alguns o pior, para ele o melhor. Ou não? Para alguns o pior, a família ficou triste, perdeu 2 pessoas queridas, imagina os filhos. A tristeza dos netos, mas para eles o melhor. Então nós temos que ter essa confiança. Se eu não tenho essa confiança, se eu tenho fé somente nas coisas desse mundo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu tenho que confiar que Deus tem sempre o melhor para mim. E quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz por nós, nós temos a convicção de acesso a Deus e a vida eterna neste mundo ou em outro mundo. Eu acesso a Deus aqui agora. Eu estou falando agora aqui pela graça do nosso Deus, que você não pode ver, mas que está no meio de nós. Deus está aqui agora. Enquanto nós falamos, o Espírito Santo passeia no nosso meio e vai confirmando no coração de cada um. Ó, ouve aí, ó. Não é aquele bobão que está falando, não. Quem está falando é Deus. Porque eu aqui só sou porta-voz, não sou mais do que isso. Às vezes tem pregadores que se exaltam, acham que são os melhores pregadores do mundo. Mas o pregador não é nada, é só uma ferramenta. Eu sou só uma ferramenta. Se Deus quiser usar o Nel para falar, Ele vai usar o Nel. Creia nisso, irmãos. Nós somos ferramentas. Mas o Nel, ele não consegue falar direito. Se Deus quiser, Deus vai usar. Não é verdade? Nós temos que crer nisso. Nós temos que ter fé, e a fé muda a nossa forma de viver. Isso é interessante, a fé, ela muda a nossa forma de viver. Se eu tenho fé, eu vivo de uma forma diferente.
Se eu tenho fé, eu me dedico a Deus. Se eu tenho fé, eu vivo para a glória de Deus. Se eu tenho fé, eu refuto da minha vida o pecado, porque o pecado desagrada o coração de Deus. Se eu tenho fé, eu vivo intensamente a minha relação com Deus e com os homens e mulheres, com toda a humanidade. Nós precisamos entender que nessa luta pela fé, Deus já nos deu as ferramentas para nós sermos vencedores. Efésios 6,13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia difícil, no dia mau, e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Deus é quem nos dá as ferramentas. Eu não vou para a luta com as minhas próprias ferramentas, não. Até porque as minhas ferramentas são inapropriadas para lutar numa luta espiritual. Mas eu tenho as ferramentas de Deus, que exala da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo na nossa vida, dessa cobertura com essa armadura. E se você ler depois o texto de Efésios, você vai ver que essa armadura ela já prevê uma ferramenta para cada área da nossa vida, a fim de que a gente possa vencer, e nós precisamos vesti-la. Eu preciso crer em Cristo, que o que Ele conquistou para nós nos dá a vitória sempre. Em Cristo temos a vitória todos os dias. Em terceiro lugar, quem tem fé tem estabilidade. Tiago 1,6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, se eu tenho fé, eu tenho estabilidade. Se eu não tenho fé, eu fico igual um barquinho, uma canoa dentro do mar. Eu não sei se você já enfrentou isso, mas na minha juventude, durante um tempo, eu morei em Canavieiras, aqui no interior da Bahia, né? no litoral da Bahia, um lugar lindo. E eu tomava todas na época, não tinha nada a ver com Deus. E para ganhar um dinheiro, determinado dia, alguém me convidou para ir pescar no mar. Eu falei, uai, vamos. E aí nós fomos. Primeiro nós fomos para a beira do rio. Aí nós arrastamos aquele monte de camarão para fazer de isca, né? Para depois descer para o mar. E aí nós entramos na barra afora. Quem conhece essa expressão sabe do que eu estou dizendo. Atravessa o limite do rio, entrando no limite do mar. E aí a coisa ficou difícil. Eu estava no escalé. Quem sabe o que é um escalé? O escalé é uma canoa rasinha, sem motor. Eu e mais um. E ele falou para mim, olha, você só precisa fazer uma coisa. Ele me deu uma canequinha e ele falou, você só tem que tirar a água o tempo todo, porque senão a gente vai afundar. Meu irmão, que dificuldade, Narã. Aquela canoa, ela fazia assim, ela dançava, e eu não tinha costume, comecei a marear. Sabe o que é marear, né? Comecei a vomitar, passei mal. E aí comecei, de vez em quando pegava a canequinha. Aí teve uma hora que eu estava tão mal, que eu larguei a canequinha e falei, eu não vou tirar mais água não. Eu deitei, encolhi as pernas, fiquei naquela posição de criança quando está no ventre da mãe, né? Esperando a morte chegar. Não tinha saído. Aí o coitado do rapaz que estava comigo tinha que jogar o anzol, tinha que tirar a água, puxar o anzol, recolher o peixe, tirar a água de novo, e ele ficou feito doido naquele negócio, e eu querendo voltar, ele falou, não, a gente só volta de manhã. A noite toda. Desculpe ele. A noite toda, quando foi de manhã eu voltei. Meu irmão, a pior coisa que tem. Eu acho que eu nunca enfrentei uma coisa ruim como essa. A pior coisa que tem é você estar dentro da água. E o texto aqui fala disso. Quem não tem fé está assim na vida, passando mal, vomitando, com vontade de morrer, desistindo.
Olha que figura linda, né? Mas quem tem fé é como se estivesse num transatlântico. Transatlântico, eu não sei se alguém aqui já fez viagem de cruzeiro, né? Mas eu também não fiz, mas minha mãe fez algumas vezes. E ela disse que você nem sente balançar. É como se nós estivéssemos aqui agora, né? Aquele negócio firme. É claro que se Deus quiser, manda aquelas vagas, né? Como se chama, aqueles vagalhões, aquelas ondas gigantescas, e até vira o barco do avesso. Mas é diferente. Então, quem tem fé tem estabilidade. Ele pode andar convicto de que Deus está com ele o tempo todo. Nós podemos alcançar essa estabilidade de vida através da fé. Eu não estou falando de estabilidade econômica, não. Eu estou falando de estabilidade de vida, é uma coisa equilibrada em todos os sentidos. Nós podemos alcançar. Em alguns momentos nós podemos até enfrentar alguma situação que venha querer nos tirar o equilíbrio. E a Bíblia não engana ninguém dizendo que a gente não vai passar por dificuldade, né? A Bíblia mesmo fala, o próprio Jesus é quem fala, no mundo tereis aflição. Não adianta, meu filho, você vai sofrer dificuldade em alguns momentos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu tenho fé, eu estou em Cristo, e quem está em Cristo... Não era isso que eu queria levar, não, mas vamos lá, é nova criatura e vence o mundo. Você vê como a gente está acostumado com os textos bíblicos, né? Vence o mundo, quem está em Cristo vence sempre. A palavra de Deus nos ensina que quem tem fé permanece firme, mesmo quando o diabo tenta nos prejudicar. Olha o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Olha o versículo 9 agora, que coisa linda. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Irmão, você não está sofrendo sozinho, não. Isso acontece com todo mundo. Mas fica firme, porque Deus é fiel. O diabo pode ficar rugindo como leão, latindo como cachorro, miando como gato, o problema é dele. Chacoalhando a cauda como a serpente, ele faz o que ele quiser. Mas nós estamos seguros em Deus, no nome de Jesus Cristo. Jesus nos dá sempre a vitória. Um dos maiores perigos da vida cristã, e da vida de um modo geral, é quando o homem acha que pode vencer as suas dificuldades sozinhos. Tem aqueles que pensam que conseguem. Não, para mim é fácil, né? Eu posso fazer muitas coisas pela minha força, mas eu vou dizer que quando a gente tenta sozinho, em determinado momento a gente fica cansado, a gente cansa, em alguns momentos frustrados, e eventualmente somos derrotados. Mas os que confiam no Senhor voarão como águias, correrão e não se cansarão. Louvado seja Deus. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, é o que diz o Salmo 18, versículo 2. O meu Deus e a minha fortaleza, em quem confio, e o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Isso é segurança, irmãos. Isso é segurança, lugar forte, libertação, fortaleza, confiança, meu escudo, força e um alto refúgio. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso de Jesus. Buscai primeiro as coisas do alto e as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu preciso saber disso. E por último, a fé, ela não é só verbal. Eu tenho fé, que bonito.
Mas a fé, ela precisa ser manifestada em ações, em obras. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, eu vou falar baixinho para ninguém ouvir, ela é morta. Fé sem obras é morta, não tem sentido. Não basta dizer que tem fé, se não demonstrar isso com atitudes. É igual amor. Dizer eu te amo é fácil, agora mostra que me ama. O amor se manifesta em atitudes, a fé se manifesta também em atitudes. Dizer que tem fé não custa nada, são só palavras. Mostrar que tem fé através das nossas atitudes, aí é um pouco mais custoso, é um pouco mais complicado, mas é isso que Deus espera de nós. Quando dizemos que temos fé, mas as nossas ações não mostram isso, falamos apenas da boca para fora. Estamos tentando enganar quem? Eu digo que tenho fé, mas não manifesto isso pelas minhas atitudes. Eu estou querendo enganar quem? A Deus? Não vou conseguir enganar Deus. Enganar os meus irmãos da igreja, eu posso até conseguir por um tempo. Mas ninguém consegue enganar alguém para sempre. A gente, uma hora a casa cai. Não tem aquela coisa da casa caiu? Uma hora a casa cai. Estou querendo enganar quem? A mim mesmo? Não. A melhor coisa a fazer é redirecionar a minha fé. Não dá para esconder de Deus. Deus sonda os corações. Deus, Ele sabe tudo o que se passa dentro de nós, se nós temos fé ou se não temos fé. Da mesma forma, as pessoas que nos ouvem falar que temos fé, aquelas pessoas que sabem que nós somos cristãos, elas procuram ver em nós boas obras. Essas boas obras é que vão autenticar a nossa fé. Se você tem fé, irmão, você tem que viver boa obra. E boa obra não é só trazer 1 quilo de alimento para cá, não. Tem gente que acha que aí já resolveu. Isso aqui, meu irmão, não é mais do que obrigação nossa. Ajudar no sustento dos nossos irmãos. Aliás, se alguém estiver precisando, eu tenho 2 cestas montadas lá embaixo para entregar. Né, Ana? Tem 2 montadinhas lá. Isso não é boa obra, isso é uma atitude normal. Boa obra é muito mais do que isso. Jesus diz que a árvore boa, ela sempre vai dar frutos bons. E a árvore má, ela dá frutos maus, né? Isso quer dizer que se você tem fé, você naturalmente fará boas obras. Isso é natural. Eu estou dizendo isso que é natural, porque tem gente que quando ouve falar sobre isso, aí fala, tá bom, então agora eu vou me desdobrar, eu vou me esforçar. Você não tem que se esforçar. Isso tem que ser natural, irmão. Se for com esforço, não serve. Tem que ser natural. Pode ser o esforço, a obra em si. Mas o querer fazer a obra tem que fluir do seu coração. Aquele que é nascido de novo, aquele que tem a vida em Cristo, ele tem isso natural no seu coração. Natural. Porque ele é uma árvore boa. Ninguém precisa falar para a bananeira nascer banana, para nascer banana em bananeira, porque a bananeira já sabe disso. Ela foi feita para aquilo, né? Uma amendoeira vai nascer amêndoa, não tem jeito. Ninguém precisa falar. Agora, às vezes precisa tratar. Ela já nasce naturalmente, mas precisa dar um trato, né? Às vezes a gente precisa de um trato. Ouvir uma mensagem como essa é um trato para a nossa alma, irmãos. É um trato para a nossa alma, nos faz pensar em nós mesmos. Eu vou confessar aos irmãos que eu tenho estado muito feliz, porque Deus tem me dado conteúdos que eu percebo que eles enchem o meu coração, e se enchem o meu coração, eu acredito que enche o coração dos irmãos também. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Ele quer nos mudar a cada dia, Ele quer que nós passemos
Duas palavras que eu falei esses dias, metanoia e metamorfose, lembra? Metanoia, mudança de mente, metamorfose, mudança de vida. É isso que Deus quer de nós, mudança de forma. E nós precisamos viver isso. Talvez você esteja até sentindo algum desânimo, talvez você ache que tem pouca fé, e se esse for o caso, ore a Deus, porque Ele é o autor e consumidor da nossa fé, segundo Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele pode aumentar a tua fé. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém.